Sejam muito bem-vindos de volta. Essa é a quinta aula do nosso projeto. Eu agradeço a todos que têm dedicado um tempinho para assistir, prestigiar, né? E espero que eu esteja contribuindo, retribuindo um pouco dessa confiança e desse tempo dedicado para os vídeos que estão sendo lançados aqui no canal. Para a gente ir direto ao ponto, ao tema, a aula de hoje é sobre liderança, mas não é qualquer liderança. É liderança como um ato de serviço. E, na verdade, esse título já busca trazer um pouquinho do que é o resumo, do que é o objetivo, o que está dentro do meu coração quando eu abordo esse tema. Porque eu realmente acho que nas empresas, liderança ficou muito associado com crachá, um cargo. E eu realmente acredito que a gente está vivendo uma crise na nossa sociedade. Eu falei sobre isso respondendo uma caixinha no meu perfil no Instagram na semana passada. Eu realmente acho que essa crise ela é sistêmica, ela não é exclusiva do Brasil, não é exclusiva do mundo corporativo, não é, ela é sistêmica. Eu não acho que os nossos sistemas de criação, educação, educacional, social, profissional estão sendo capazes de formar líderes. E talvez isso derive exatamente dos mesmos lugares e dos mesmos problemas que afetam tanto as empresas. Essa resposta que eu dei surgiu de uma pergunta: por que uma empresa tão grande consegue ter dificuldade para ter bons líderes? Acho que a resposta ela acaba ficando muito clara. Por mais que a empresa possa, sim, lançar mão de processos seletivos e de recursos para selecionar aqueles poucos indivíduos que estão minimamente preparados para esse papel, ainda assim o que a gente vê são pessoas bem despreparadas exercendo essas funções. E a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos para que isso acontece, os motivos pelos quais isso acontece ao longo da aula de hoje, que eu pretendo que seja a mais objetiva, a mais curta de todas, atendendo novamente aos feedbacks de vocês aí. Mas para mim, o grande ponto surge da distorção do conceito e do papel do líder. A verdade é que talvez a busca pelos privilégios que frequentemente são percebidos como associados a um papel, a uma função de liderança, por diversos motivos, desde a monarquia até salários mais altos dentro das empresas, fez com que as pessoas buscassem pelos motivos errados e fez com que houvesse uma associação muito grande com a imposição, com a formalização daquela pessoa na cadeira de liderança, no papel de liderança, no cargo de liderança. O grande ponto é que liderança não é um privilégio. Liderança é um fardo. E é um fardo muito pesado. Quando eu digo que é ato de serviço, eu até brinco que liderança é encher a forminha de gelo, porque todo mundo quer chegar na geladeira e encontrar o gelo pronto. Mas quem que é aquela pessoa que para, percebe que vai acabar, percebe que a caixinha está vazia e enche a forminha para produzir para os próximos? Para mim, a pessoa que tem esse ímpeto, esse drive, essa vontade de graça, de forma genuína, ela tem ali uma sementinha de liderança que é muito forte. Mas a verdade é que a gente percebe funções de liderança mais, vamos dizer assim, discriminadas, talvez elas representem muito mais o meu ponto e o que eu estou tentando trazer aqui do que a cadeira de gerente, a cadeira de diretor, o cargo de presidente, o cargo de senador, né? Eu costumo sempre citar os exemplos tão problematizados do representante de turma lá na época da escola. Por que aquela pessoa foi atrás disso? Claro que existem também pessoas buscando isso pelos motivos errados, mas normalmente é um desejo de servir, é uma vontade de garantir que tudo seja feito da melhor forma possível, de cuidar dos interesses da turma e de si próprio, por consequência. Comissão de formatura. Por que a pessoa entra na comissão de formatura? Que é uma função de liderança. É uma função de serviço, portanto. Essas coisas estão diretamente amarradas, a gente não pode desassociar uma da outra. Síndico de prédio. Para mim não tem exemplo melhor. Sim, é ele que é responsável por
garantir que as regras sejam executadas, que as regras sejam cumpridas, influenciar a definição das regras, conduzir as reuniões, convocar as reuniões, né? Zelar pelo estatuto do condomínio. Ora, é uma função de liderança, mas por que ninguém quer? Pela ausência de benefício. E por que quem buscou isso? Porque tem espírito genuíno de liderança. Porque quer zelar pelo interesse de todos. Porque quer cuidar do patrimônio de todos. Porque entende muitas vezes, e aí num nível até mais evoluído e mais maduro, entende que é papel de todos, né? Que se ninguém fizer, vai ficar jogado às traças. Que alguém tem que dar esse passo para frente, alguém tem que cumprir e carregar esse fardo. Claro que diversos condomínios têm sistemas de rodízio, que dá aquela imposição, mas não dá muito certo, né? Mas, de novo, é muito interessante ver que quando não existe um benefício relevante atrelado, perde-se a romantização. E aqui, para mim, está o ponto central de todos os problemas que a gente vive nas empresas em função de termos líderes despreparados e talvez não é simplesmente uma questão de treinamento, vamos organizar essas ideias melhor. É uma questão de não terem aptidão, de não terem de fato vontade, de não terem aquela natureza. Eu falei muito sobre isso na aula sobre os 4 temperamentos, né? Sobre a essência, sobre o basal de cada pessoa, a personalidade basal de cada indivíduo. Muitas vezes aquilo não está ali. Quando você soma esse elemento de inaptidão com a falta de preparação, a gente tem um desastre anunciado, né? Eu entendo que as empresas hoje, e aí vamos até inverter a ordem um pouquinho aqui da forma como eu tinha planejado construir a aula, mas porque isso vai ficar interessante. Na empresa hoje, quanto mais alto você fala numa reunião, maior a chance de você acabar sendo promovido a gestor. A gente recompensa as pessoas que monopolizam as discussões. A gente acaba premiando a confiança que aquela pessoa tem no trabalho dela, nas competências dela, ao invés de premiar a competência em si, né? E pessoas que acabam sendo obcecadas em serem as mais espertas da sala, né? Que acabam anulando as vozes das outras pessoas. E até por isso não são bons líderes, porque o papel do líder é construir através das pessoas. Líder, em qualquer função, em qualquer estágio de carreira, em qualquer cargo, a pessoa que tem um elemento nela de liderança, ela invariavelmente vai ser uma pessoa que contribui com o desenvolvimento dos outros. Isso dentro do ambiente corporativo, gente, é uma das coisas mais óbvias do mundo, né? A liderança, ela carece de uma generosidade, de uma humildade. É quando a sua missão é maior do que o seu ego. Você tem que saber que o seu trabalho é saber o que você não sabe. Que você tem, portanto, que aprender com todo mundo. E não tem jeito de você fazer isso. Não tem jeito de você construir esse ambiente, de você conseguir aprender com todo mundo, se não estiver tendo uma troca. Se as pessoas não estiverem sendo devidamente empoderadas, ouvidas, tendo, né, as suas ideias tratadas com a devida relevância, tendo o devido envolvimento nas atividades, nos projetos. Então, é muito difícil quando você pega o que acontece normalmente nas empresas. O melhor executante, a pessoa que muitas vezes trabalha até de forma individualista, e promove, 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 promove. A empresa vai sendo penalizada porque a gente tem uma pessoa despreparada, desprovida dos elementos básicos para essa função, para esse desafio, que, via de regra, as empresas não estão dispostas a investir, a transmitir, a contratar conhecimento para essa pessoa, a ter um planejamento, né, para o desenvolvimento dessa pessoa nessa função, porque, é claro, pode ser aprendido, as práticas podem ser assimiladas. Então, a gente acaba afundando cada vez mais. E o que acontece com esse profissional, gente, é que muitas vezes ele vai ficando cada vez mais infeliz, vai sendo cada vez mais miserável no seu trabalho, vai ficando mais isolado, mais solitário, mais disfuncional. E aí se torna cada vez mais um líder pior,
mais despreparado e que fatalmente, né, assim, não vai contribuir em nada para os resultados da empresa e nem com o principal, com o desenvolvimento das pessoas pelas quais ele é responsável pela liderança. Então, assim, pensa um pouco, vamos resgatar um pouquinho aqui o conceito para a gente, antes da gente entender como que isso tem que acontecer ao longo da nossa carreira, vamos entender de onde vem essa natureza básica, esse instinto de liderança. Liderança, gente, é o ato de mobilizar, de inspirar, de gerar movimento, mudança, ou até mesmo de promover constância, disciplina, zelo, consistência com as regras e com o que está definido como operação, como manual operacional dentro de uma empresa, né? De onde que vem isso? Você já reparou o que, que as pessoas que te influenciaram, que te mobilizaram, que conseguiram de alguma forma exercer esse poder de liderança de forma orgânica, independente de cargo, independente de função, independente de status social, você consegue aí resgatar na sua memória pessoas que realmente você quis seguir? Desde a sua infância, da sua adolescência, da sua faculdade, na sua turma de amigos, nos esportes que você praticou, você consegue enxergar o que essas pessoas têm em comum? Eu não consigo deixar de desassociar, e aqui eu faço uma analogia muito didática. Infelizmente, nem todo mundo conhece, mas é um seriado bem popular, que é The Walking Dead. Mas, na verdade, qualquer seriado ou filme de apocalipse, fim do mundo, que a Terra fica arrasada e a gente não tem mais aquela estrutura de poder estabelecida, a gente não tem mais ordem, a gente não tem mais sistema, a gente não tem mais Estado, a gente tem barbárie, violência e tudo mais, você percebe que a gente tem ali emergindo da massa, daqueles sobreviventes, uma liderança muito forte. Sempre tem, né? O protagonista da série, do filme, do que for, que aparece como uma referência, que está dizendo para todo mundo o que precisa ser feito, que tá definindo onde é que vai ser o acampamento, que está definindo quem vai ser responsável pelo quê, que está organizando os papéis, as funções, os processos, que está realmente liderando, né? E não é uma votação, não é um processo exatamente democrático naquele momento ali, também não é necessariamente um processo de imposição de força, não nessas histórias que eu estou aqui tentando narrar, que eu estou aqui tentando resgatar na memória de vocês, através de que elemento que essas pessoas exercem essa liderança. Diga-se de passagem, normalmente não são pessoas que estão buscando esse papel. Acontece naturalmente. Por quê? Porque são as pessoas que estão dando um passo à frente e enfrentando os problemas, que estão servindo aquela nova comunidade, que estão sendo úteis, que estão dispostas a enfrentar os obstáculos, a dar soluções, a assumir os riscos, a cuidar de todos. Então, em qualquer escala, quando você fez aquele exercício de tentar se lembrar, de tentar resgatar, de tentar reconhecer pessoas que exerceram sobre você algum tipo de liderança, algum tipo de influência, eu imagino que você encontrou essas características nessa pessoa. Acho que nos esportes isso é muito fácil e intuitivo de se identificar, independente, de novo, alguns esportes têm a função do capitão, que é meramente um porta-voz, formalmente dizendo, mas obviamente essa função tende a ser atribuída àquela pessoa que tem sim a maior liderança. E o que atribui a essa pessoa essa liderança? O que esse esportista ou esses esportistas têm em comum para serem reconhecidos como uma liderança? Invariavelmente, eles têm domínio daquele esporte, eles têm presença naquele esporte. Não necessariamente, e aliás dificilmente, são os craques do time. Mas obviamente eles são bem empoderados daquela função, daquela atribuição, daquele ofício, né? O que mais que eles têm em comum? São pessoas que estão preocupadas com o estado de espírito, com a moral, com a disciplina, com a missão, com o projeto. São pessoas que realmente cuidam dos membros da equipe. São pessoas que têm coragem de se posicionar. São pessoas que, quando tem um problema, são a primeira a correr para o meio da confusão para tentar apartar. São pessoas que levantam a voz para manifestar ali discordância,
insatisfação, para falar pelo grupo. E quando elas fazem isso, elas se expõem. Então, obviamente, é uma função, de novo, pesada. E as pessoas que estão dispostas, que têm aquela personalidade, aquela força, aquela coragem, né? Várias relações com a nossa última aula também sobre as virtudes humanas. Essas pessoas justas, temperadas, são as pessoas que naturalmente vão conquistando essa percepção. Que percepção? De que são confiáveis, que você pode contar com elas. Percebem como isso é natural? Como isso é forte? Não é, gente, de forma alguma, a pessoa mais inteligente da sala. Não é a pessoa mais esperta da sala. Não é a pessoa mais bonita, não é a pessoa mais alta, não é a pessoa mais bem relacionada. O líder verdadeiro é aquela pessoa que mais se importa com os outros. E por se importar, por se preocupar, por ter interesse genuíno nas pessoas, ele se coloca na linha de frente por elas. Ele faz o que for preciso por elas. Então, quando a gente traz um pouquinho para o ambiente das empresas, gente, eu não estou dizendo que você precisa forçar esse carinho, forçar essa empatia, forçar essa conexão para que você tenha chances de se tornar um gestor nas empresas. De forma alguma, isso não é, o objetivo dessa aula não é ensinar ninguém a ser gestor, a conquistar uma promoção para um cargo de liderança. Talvez o objetivo, de novo, como boa parte dos conteúdos que eu estou trazendo, das reflexões que eu estou tentando provocar em vocês, é autoconhecimento, autopercepção. Será que isso é algo que realmente é para você? Porque liderança definitivamente não é para todo mundo. Então, se você está dentro de uma empresa, se você está se relacionando com as pessoas ali dentro do trabalho, você precisa genuinamente se importar com elas. Você tem que querer saber o que se passa, o que elas querem, o que elas precisam, qual é a luta delas, qual é a dificuldade delas, que problema familiar que ela tem hoje. Se isso para você soa até estranho, se é o tipo de intimidade que você não sabe exatamente como que constrói, se você não gosta que as pessoas tenham esse interesse pela sua vida ou se preocupem com seus problemas assim, porque o trabalho para você não é para ter esse tipo de relação, não tem problema nenhum. Você só está percebendo que você não pode de forma alguma buscar uma posição de liderança dentro da empresa. É claro, gente, que a gente vai cair aqui num desafio, e não é um desafio pequeno, né? Da gente equilibrar as conquistas que a gente precisa ter, o crescimento financeiro que a gente precisa ter, com o que as empresas são capazes de oferecer para a gente. Infelizmente, lá atrás a gente falou sobre as recompensas, sobre os privilégios. Por mais que já se fale em carreira Y, que é aquela carreira onde, em tese, dentro da empresa que adota esse plano de carreira, a pessoa pode crescer nas mesmas proporções financeiras e em termos de desafio, tanto numa linha técnica quanto numa linha gerencial, ou seja, ela pode se tornar um especialista ou ela pode se tornar um gerente, para a gente falar e explicar de uma forma mais simples. Mas é verdade que, infelizmente, na maioria esmagadora das empresas, o que a gente vê é uma possibilidade de ascensão muito mais rápida e muito mais vantajosa do ponto de vista financeiro e benefícios, enfim, pela carreira de liderança. E como é que a gente recusa uma promoção sem demonstrar desinteresse? Então é claro que aqui eu estou falando com todos vocês, eu não estou dando consultoria para o RH de uma empresa, para a direção de uma empresa, para a presidência de uma empresa, né? E eu sei que vocês vão enfrentar essas dificuldades. Mas se você tiver oportunidade de se posicionar, se você estiver enxergando outras possibilidades dentro da empresa, e se você estiver se identificando com essa pessoa, talvez a forma de definir mais adequada seja introspectiva, não tão interessada assim nos outros. Não conduza a sua carreira para esse lado. Não faz sentido. Existem diversas formas, né, de você se posicionar junto com o seu gestor, junto com o RH, dependendo da estrutura da empresa que você está. Mas é muito importante que, primeiro, você tenha essa reflexão. E se você, seja pelos motivos certos ou seja pelos motivos, eu não vou dizer errados, porque se forem financeiros, partem de uma necessidade, de uma vontade de prosperar que é muito genuína e eu não vou invalidar aqui de forma alguma.
Então, seja pelos motivos que for, se você concluir que esse é um caminho para você, busque desenvolver esse interesse. Busque se conectar com as pessoas de forma verdadeira, conhecê-las, entender o que se passa na vida delas, entender o que elas buscam, o que elas querem, o que elas sabem, o que elas não sabem, o que elas gostariam de saber, o que elas gostariam de aprender, o que elas gostariam de fazer, como elas se sentem com o trabalho, como elas se sentem com o ambiente. Você não pode, por exemplo, em nenhum momento, fugir da responsabilidade de administrar os conflitos, as desavenças que vão surgir na sua equipe. E muitas vezes essa pessoa que não tem esse interesse, que não tem esse perfil, essa é uma das maiores dificuldades que ela tem numa função de liderança. Ela se esconde. Não, vocês são adultos, vocês podem resolver os seus problemas sozinhos. Eu não preciso ser uma babá. E, gente, é claro que não precisa. Mas você precisa entender o que aconteceu, ouvir os envolvidos, ouvir pessoas que acompanharam o desenvolvimento, o escalamento daquele conflito, entender o que é certo, entender o que está fora de lugar, dar direcionamento, deixar claro os papéis e as responsabilidades da equipe. Muitas vezes os conflitos vêm de falta de clareza desses papéis. E a gente tende a culpar o sistema formal da empresa. Mas, gente, o gestor, o líder, é o maestro. Independente do grau de formalidade, de definição que vem pronto da estrutura da empresa, ele precisa fazer com que as pessoas entendam, assimilem, processem e desempenhem aquilo que é esperado delas. Não é algo que a gente pode simplesmente achar que vai acontecer naturalmente e deixar que de forma lateral as pessoas resolvam. Então existe um conceito de pirâmide invertida dentro das empresas que estão mais preocupadas em ter uma boa gestão, que é um conceito que eu acho maravilhoso, porque você enxerga a mais alta liderança na base suportando toda a empresa. E em cada nível, você vai delegando essa responsabilidade para o gestor imediatamente conectado àquelas equipes. Então, isso daí ajuda a gente a entender qual que é o papel do gestor. O papel do gestor é garantir que as pessoas tenham os recursos e a preparação necessária para o melhor desempenho das suas funções. Aqui a gente está cobrindo, olha só, o papel do gestor é garantir que as pessoas têm os recursos e as informações necessárias para o desempenho da sua melhor função, ou para o melhor desempenho da sua função. Isso inclui uma comunicação eficiente, isso inclui o alinhamento de todas as informações, o desdobramento de todas as estratégias, a comunicação, inclusive, das metas. Você não pode, de forma alguma, esperar que as pessoas adivinhem o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito. É papel do gestor garantir o treinamento e o desenvolvimento dessas pessoas. E talvez daí também venha uma das distorções que acontece com bastante frequência nas empresas, com relação a quem é o perfil adequado, quem é a pessoa adequada para assumir uma cadeira de gestão, de liderança. Porque como essa ideia é muito forte no imaginário de toda a direção da empresa, de que o líder precisa ser o gestor do conhecimento, que ele precisa ser capaz de formar equipes, é claro que precisa, ele precisa ser capaz de treinar as equipes. Opa, não, ele não precisa ser o professor. Ele só precisa garantir que as pessoas tenham o conhecimento necessário, que elas tenham acesso ao conhecimento necessário. Ele pode fazer isso de diversas formas diferentes. Contratando internamente esse conhecimento, garantindo que as pessoas estão conectadas com profissionais que têm aquele conhecimento para o desenvolvimento daquela função que vem logo na sua sequência, contratando conhecimento externo da empresa, cursos, treinamentos, o que for necessário, garantindo que aquelas pessoas que dominam a execução plena da atividade elaborem manuais, elaborem procedimentos, garantindo que esse conhecimento seja testado, estressado, melhorado, lapidado e mantido dentro da empresa. E, obviamente, que esteja disponível para todas as pessoas. Percebem como, por mais que eu não acredite que numa função de médio nível, de relevância hierárquica dentro da empresa, um gerente
Não pode ser ali um completo leigo no assunto. Mas eu não estou dizendo que ele pode ser completamente generalista. Por mais que existam casos de sucesso, a depender talvez da complexidade dessa função. Eu só estou dizendo que ele não precisa ser o maior especialista. Ele não precisa ser a pessoa que mais conhece daquela função. Ele não precisa ser o craque do time. Ainda que ele precise ser versado, letrado naquela atividade. Ele não pode, de forma alguma, ser um leigo. Isso é a minha posição. Existem exceções. É a forma como eu enxergo as coisas. Né? Mas a gente vai vendo daí de onde vem o processo indevido, o processo distorcido de tomada de decisão por parte das empresas, de para quem elas promovem para essas funções de liderança. Não é só o maior conhecedor. Ora, o que toda empresa espera dos seus departamentos, das suas áreas, das suas gerências, das suas, enfim, seja qual for o nome das estruturas que existem ali e que são lideradas por um indivíduo? Resultado. Então é natural que você pegue de novo aquela pessoa com os melhores resultados e coloque nos primeiros lugares da fila para ocupar uma função de liderança. Você imagina que se ela sozinha, se ela na função ali, hierarquicamente falando, inferior, ela já consegue ter essa performance, imagina ela com mais recursos, na frente, tomando as decisões. Você espera que aquela pessoa vai escalar o resultado dela de forma maravilhosa, mas de novo. E eu acho que aqui vocês já estão começando, ou já tem uma condição de ter um bom entendimento do porquê. Isso não necessariamente vai acontecer. A síndrome do gestor recém-promovido. Ele acha que ele tem que fazer tudo sozinho. Ele começa a se isolar da equipe, a centralizar totalmente nele as atividades e delegar somente banalidades para o time. Começa a perder talento, começa a ter pessoas insatisfeitas na área. E por quê? Porque ele olha para baixo, ele não sente confiança na equipe, porque ele percebe uma distância relevante entre a capacidade dele de executar uma tarefa, e por isso ele foi promovido, né? Para a capacidade das pessoas do time dele de executar aquela mesma tarefa. E aí ele pensa, bom, se eu delegar, vai vir numa qualidade inferior. Eu fui promovido porque eu entrego nessa qualidade superior. Vai vir nessa qualidade inferior, eu vou ter que revisar tudo, eu vou ter que refazer tudo, vai gastar muito mais tempo, vai gastar o tempo que a pessoa levou para fazer, mais o tempo que eu levei para revisar, mais o tempo que eu levei para consertar, eu vou perder o prazo. É melhor eu começar a fazer isso daqui sozinho. De vez em quando põe alguém do lado dele, pede uma opinião, mas carrega sozinho. E aí ele começa a se sentir cada vez mais sobrecarregado. E aí, inclusive, até mesmo a capacidade dele de entregar com qualidade começa a ficar comprometida. E o time vai se deteriorando. O time vai perdendo qualidade, vai perdendo força, vai perdendo engajamento, vai perdendo talentos. E isso vira uma bola de neve do mal, possível de ser controlada. E muito provavelmente esse gestor ou vai ficar encalhado ali naquela função por muito tempo na empresa, se valendo dos resultados do passado que ele conquistou e da incapacidade das empresas até mesmo de diagnosticar essa situação. Ou ele vai ser demovido, ou ele vai ser demitido. E aí a empresa, invariavelmente, porque em todas essas situações o que aconteceu com a empresa é que ela perdeu um dos maiores talentos que ela tinha, um dos maiores tratores que ela tinha, geradores de tração mesmo, né? Porque promoveu inadequadamente, pelos motivos errados, essa pessoa. Gente, a gente não pode ser vítima do sistema. Eu estou aqui tentando chamar a atenção para vocês para como o cargo realmente não significa nada. Você é líder quando isso está em você. E se por um acaso você está na sua família, no seu grupo de amigos, na sociedade, ou principalmente aqui, no nosso tema central, nas suas funções profissionais, se omitindo desses seus talentos, dessa sua propensão, dessa sua impulsão, dessa sua força, por qualquer entendimento ou interpretação de qual é o seu papel ou o que esperam de você, de alguma forma você está entendendo tudo errado. E você está deixando de servir da forma mais nobre que você poderia servir. Porque a sociedade ela não precisa somente de líderes. A sociedade precisa de pessoas dispostas a cumprir com todos os diversos papéis. Nós temos conselheiros, nós temos sacerdotes, nós temos líderes, nós temos
operadores, nós temos protetores. A sociedade, em diversos momentos, em diversas formas diferentes, ela demanda papéis e pessoas diferentes. Isso aqui é bonito. Mas eu imagino que, de alguma forma, existem sim pessoas com todas as características, com todos os atributos, para ter uma jornada de liderança, se omitindo, se anulando por todas as distorções e por todas as questões que, infelizmente, existem, estão presentes na nossa sociedade. Eu acho que aqui a gente tem uma outra grande oportunidade, né, de provocar alguma mudança, de trazer uma reflexão valiosa. Essa, para mim, é uma das mais nobres e mais importantes que eu posso pontuar aqui. Eu somo a ela novamente a reflexão e o autoconhecimento, para você também não se colocar nessa rota se isso não for necessário, se isso não for realmente vocacional, se isso não for realmente algo que você quer desenvolver, que você está disposto, se você não conseguir se importar com as pessoas, se você não conseguir ter essa empatia, não conseguir ter esse carinho, não estar disposto a se sacrificar, a servir, foge desse caminho. Não segue nesse caminho. Então, se cada um fizer essa reflexão, essa autoanálise, opa, se isso que ele está falando faz sentido, talvez tenha aqui potencial para uma função de liderança, para atuar como um líder. E aí, gente, não é levantar a mão, oi, será que vocês podem me promover? Não, não é isso que eu estou falando. É imediatamente começar a servir. Eu acredito que por mais incompetente que as empresas possam ser por vezes em identificar esses talentos, identificar esses perfis, em tomar essas decisões de forma adequada, o rio corre para o mar. Se você soltar a sua força, se você realmente exercer esse seu chamado, esse seu papel, essa sua capacidade de cuidar das pessoas, de se importar com elas, de orientar, de inspirar, de empoderar, de trazer junto, de não ficar andando sozinho, resolvendo só o seu lado. Se você começa a desempenhar esse papel de forma natural, orgânica, respeitosa, fluida, invariavelmente você vai se destacar. Porque, de novo, você vai aprender com todas essas pessoas. Então, você vai conquistar os atributos que as empresas estão buscando, mesmo que cegamente, né? Mesmo que muitas vezes somente aqueles errados, eles vão surgir em você também. E aí, você vai poder se candidatar ou estar apto ou ser considerado para essas posições. Isso vai acontecer naturalmente. Desde que você se mantenha, obviamente, engajado, motivado. Todas as coisas que a gente vem falando aqui em todas as aulas, né, que constituem um bom profissional. É isso que eu estou tentando trazer. Aqui a gente está adicionando um elemento a mais, que eu não acho que é para todo mundo, que não, a ausência desse elemento não te torna um profissional ruim. A não ser que você esteja já elencado para uma função formalmente falando de liderança. Mas aqui sim, eu estou tentando provocar e despertar mais uma camada de talento, de competência, de comportamentos em todos vocês, né? Que independente do grau ali, não pode ser reprimido, não pode ser negligenciado, porque a minha tarefa é chegar aqui, responder esses e-mails, anotar esses números, divulgar esse relatório e ir embora. Não, todos nós somos pagos para resolver problemas. E existem diversas formas de resolver problemas dentro da nossa função. Invariavelmente, fora talvez raríssimas exceções, uma das melhores formas de se resolver esses problemas é através do trabalho em equipe, é através da mobilização, é através da construção, da troca, da soma de talentos, conhecimentos e competências. E isso só acontece através dessa mobilização, dessa conexão, desse carinho que somente o líder, independente da função, da cadeira, do cargo, pode trazer. Então, nem todo mundo vai ser líder. Nem todo mundo tem que ser líder. Mas definitivamente você não tem que esperar um crachá para atender esse chamado. Se ele está em você, você tem que seguir em frente. E acredite, mesmo que você tenha um gestor
não vocacionado, que não está fazendo nada disso, você não vai incomodá-lo. Você vai ser valorizado e apreciado, a não ser que você esteja agindo, obviamente, de forma completamente desalinhada, sem nenhum encontro de agenda com ele. A tendência é que você se torne um poderoso aliado para esse gestor. E que, portanto, você seja ainda mais reconhecido, ainda mais apreciado. Gente, obviamente, a gente está tratando aqui das coisas como elas devem ser em condições minimamente ideais. Eu sei, eu escuto diariamente todos os problemas, todas as dificuldades, todas as perversidades que podem vir de uma gestão ruim, de uma liderança ineficaz. Mas, obviamente, estou aqui tentando desenhar cenários possíveis, cenários factíveis, minimamente ideais. Isso é o que eu tinha para compartilhar hoje. Eu espero que provoque boas reflexões, de novo, seja útil. E espero também encontrar vocês aqui na próxima aula. Muito obrigado e uma boa semana para todos.